Fala galera, beleza? Meu nome é André, tô aqui de volta com mais uma aulinha de história. Hoje a gente vai ver um tema assim que, por mais que não caia diretamente no Enem, ele serve assim como interpretação, como contextualização para diversas outras questões. Então acho que é muito interessante a gente dar uma passada rápida sobre ele, até porque é um tema até para a gente usar também sobre atualidades de forma geral, né? Pode servir tanto para redação quanto para algum outro concurso. A gente pode ver que as características gerais assim de uma constituição elas podem ser ditas como uma lei maior que ela serve tanto para organizar o Estado, né? Ela vai delimitar tudo, toda a organização do Estado em todos os aspectos, né? Tanto político, quanto social, quanto tributário, quanto enfim, de todas as tudo como o Estado vai ser gerido, né? Tudo como um país vai ser gerido. E basicamente ele serve também como a limitação do poder, ele limita os poderes de cada um dos poderes, né, tanto do executivo, do legislativo quanto do judiciário, e é uma garantia, uma forma de garantia dos direitos fundamentais. O que seriam esses direitos fundamentais? Rapidamente, eles são aqueles direitos que são invioláveis e que eles não podem ser dispostos, né? Em que sentido? Eles não podem, ninguém pode abrir mão desses direitos em face de algum outro. Por exemplo, o direito à vida é um direito fundamental e inviolável. Ninguém pode dispor da própria vida. É, se, é, Ninguém pode dispor da própria vida, sim, basicamente é isso. E além disso, a Constituição é a base para todas as outras leis do ordenamento jurídico brasileiro. Né? Todas as leis que vigoram atualmente no país são, de certa forma, estão ali sendo iluminadas pela Constituição, ou seja, estão todas em sintonia com a Constituição. A primeira Constituição brasileira ela foi a Constituição de 1824, é, é a primeira Constituição do Brasil independente, né? Foi logo depois da independência do Brasil. E um fato curioso dela é que em 1823 já tinha sido feita uma Constituição, já tinha acontecido uma Assembleia Constituinte, né? Onde as pessoas discutiram o que seria, como seria essa Constituição. Só que Dom Pedro I ele não gostou porque limitava muito o poder dele. Então ele viu que assim a Constituição ia deixar ele com poderes muito pequenos e que ele não conseguiria manter o poder que ele já tinha, né? Então ele simplesmente rasgou a Constituição de 1823, que nem chegou a entrar em vigor, e ele outorgou uma nova Constituição. É interessante, assim, é importante também a gente saber essa diferenciação. Toda Constituição, ou ela vai ser outorgada ou ela vai ser promulgada. A Constituição outorgada é aquela que é imposta, ou seja, não há um diálogo entre a sociedade sobre os termos dessa Constituição, ou seja, não há uma Assembleia Constituinte em que será discutido o que vai estar escrito ali. Simplesmente, quando há a outorga de uma Constituição, o governante, o chefe do Estado, ele vai falar: olha, essa é a Constituição, independente de vocês aceitarem ou não, é do jeito que eu vou querer. Ou seja, foi basicamente isso que Dom Pedro I fez. Como características, a gente tem essa Constituição de 1824 inaugurando a monarquia imperial e hereditária, não sendo uma monarquia nos moldes da Inglaterra, né, entre que o rei tinha uma figura muito mais representativa do que uma função que exerça algum poder. E a gente vai ter a divisão de quatro poderes. A gente já tinha aí os ideais de Montesquieu, né, com a divisão dos três poderes do Estado, de executivo, legislativo e judiciário, só que o Dom Pedro I ele inova ao criar o poder moderador. Esse poder moderador vocês já viram ou vão ver ainda quando a gente falar de Brasil Império, mas ele basicamente era um poder em que o Dom Pedro I ele poderia fazer o que ele quisesse. Através do poder moderador, tudo que era decidido nos outros poderes tinham que passar pelo crivo desse poder moderador, que poderia ser exercido unicamente pelo Dom Pedro I. Nenhuma pessoa podia substituir ele. Ou seja, caso ele estivesse, sei lá, numa viagem, caso ele estivesse fazendo alguma outra coisa, ninguém poderia substituir ele fazendo esse poder, né? É... Além disso, o voto era censitário e as eleições eram indiretas. Homens livres com mais de 25 anos e com renda. Essa eleição indireta ela acontecia de qual forma? As pessoas elegiam uma pessoa, um representante do povo, e esse representante que escolheria
o cargo de deputado, senador, enfim, seria esse representante do povo, escolhido pelo povo, que escolheria uma terceira pessoa para entrar no poder. Por isso que a eleição era direta, porque a população não escolhia diretamente quem eles queriam que estivesse no poder. O voto era censitário porque tinha certas condições, né? Por exemplo, tinha a questão da renda, ou seja, se você não, basicamente isso restringia as classes médias ou as pessoas que tinham algum certo dinheiro, né? Porque caso você não tivesse isso, você não poderia votar. E a religião oficial do Brasil na época era a religião católica. Em 1891, com a proclamação da República, a gente teve também uma nova Constituição. A gente passa para a segunda Constituição brasileira. Ela foi promulgada, ou seja, diferente da de 1824, que foi outorgada, ou seja, que Dom Pedro I obrigou as pessoas a seguirem ela sem um debate democrático. A Constituição de 1891 ela foi promulgada, ou seja, teve a formação de uma Assembleia Constituinte em que as pessoas se reuniram, em que as pessoas elegiam pessoas para discutir os termos da Constituição, o que seria abordado nela, né? Ela é a primeira Constituição republicana, ou seja, é ela que inaugura o processo republicano brasileiro. Ela também tem uma grande influência estadunidense, ou seja, e é interessante a gente ver que a Constituição americana, né, ela perdura até os dias de hoje, ou seja, eles até 2020, até os dias de hoje, eles ainda estão com a primeira Constituição deles, enquanto, assim, pouco mais nesse pequeno tempo que a gente viu aí, a gente já está entrando na nossa segunda Constituição e ainda vão ter outras pela frente. Mostra uma insegurança muito grande que a gente tem com as nossas constituições, né? As características dela é que é marcada pelo presidencialismo, ou seja, é inaugurada a figura de um presidente da república, que ele vai ser eleito, que ele vai ser colocado e ele que vai ser o chefe da nação. Tem uma separação grande entre Estado e Igreja, isso que marca também muito o processo da proclamação da República, né? Uma separação total entre Estado e Igreja e que isso acaba sendo refletido na Constituição, né? Além disso, o Rio de Janeiro é definido como Distrito Federal, né? Ou seja, vai ser o local em que todas as decisões administrativas, decisões políticas vão ser tomadas, vai ser no Rio de Janeiro. E o voto era aberto para todos os cidadãos, mas quem era considerado cidadão somente eram os homens alfabetizados com mais de 21 anos. Ou seja, alguns grupos foram tirados desse rol de votantes, né? Como, por exemplo, as mulheres, os soldados e cabos, né? Que são na hierarquia militar são os mais baixos, os analfabetos, os mendigos e os religiosos, ou seja, mais um traço da separação entre Estado e Igreja, que nem os religiosos poderiam votar. Não tinha mais tanto essa classificação por renda. O voto era aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem você votava. E é aí que a gente dá início o chamado voto de cabresto, né? Em que os coronéis eles influenciavam as pessoas ali que trabalhavam para elegerem o candidato que eles achavam que era o correto, né? Em troca de alguns favores, pequenos favores. E eles sabiam quem votaria, quem seguiria as ordens dele, através do momento em que o voto era aberto, em que era divulgado, assim, todo mundo sabia em quem você ia votar, então assim, não tinha como você fingir que iria votar no candidato e depois não votasse. Os estados foram divididos em estados federativos, né? E eles possuem uma autonomia política muito maior, assim, do que eles tinham anteriormente. É nesse contexto também que surgem os grandes latifúndios, né, com essa grande autonomia dos estados e também com esse fortalecimento através desse voto aberto que dá uma certa barganha pelo voto que mais favorece a eles, né? A Constituição de 1891 ela acaba junto com o golpe de Estado de Vargas. Através desse período, entre 1930 até 1933, foi um período que não havia Constituição e que Vargas ele governava unicamente pelos decretos-leis. Isso a gente viu na aula da Era Vargas e a gente consegue ver aqui refletido mais precisamente nas constituições, né? Na Constituição que ela foi abolida de 1891 e ficou esse tempo sem nada.
E aí teve toda a questão da Revolução Constitucionalista, né, de São Paulo, em que o Estado de São Paulo chegou e questionou o Vargas, né? Olha, você falou que ia entrar no poder, mas que você ia ficar pouco tempo e que você logo depois ia chamar uma Assembleia Constituinte para a gente discutir uma nova Constituição, e você não fez isso. E aí teve toda aquela guerra que teve em São Paulo. Mesmo o governo de Vargas sendo vencedor, ele aceitou o pleito paulista e ele chamou uma Assembleia Constituinte que culminou na Constituição de 1934, ou seja, ela foi promulgada, já que ela foi discutida com os setores da sociedade. Ela tem como característica os grandes direitos sociais, ou seja, tem ao longo do texto dela, ela vai dando vários direitos sociais, como a questão da lei trabalhista, a questão da educação, e também o principal, assim, a Constituição de 1934 ela tem que ser lembrada fortemente como sendo a primeira que deu o sufrágio universal, né? Ou seja, homens e mulheres poderiam votar. No entanto, eles deveriam ter mais de 18 anos e serem alfabetizados. Mas assim, até a última Constituição, antes de 1964, as mulheres eram totalmente ignoradas, né? Elas não eram nem citadas assim na Constituição. Ou seja, foi um passo gigante assim, para o Brasil de aceitar as mulheres como votantes a partir de 1934. Né? As eleições elas passaram a ser diretas e elas eram secretas, ou seja, ninguém sabia em quem você votava. Isso lembra muito aquilo que a gente falou de Vargas, da forma dele de quebrar aquele status quo da época, de acabar com o voto de cabresto, com a política do café com leite, com o grande poder dos coronéis, né? Porque a partir de agora, se você não votasse no candidato do coronel, ninguém saberia por quê, porque o voto era secreto. Ninguém sabia mais em quem você votava. A Constituição de 1934 ela é considerada dentro da doutrina, né, no direito, como uma das melhores constituições, porque ela é curta, ela é precisa e ela assim abrange diversos direitos importantes, né? Ela durou pouco tempo, porque logo depois teve a Constituição de 1937. Ela inaugura a ditadura do Estado Novo do Vargas, já naquele golpe de Estado que teve com o Plano Cohen de uma suposta invasão comunista. Ela foi outorgada, ou seja, não teve um debate entre os setores da sociedade sobre os termos dessa Constituição. O Vargas apresentou a Constituição e falou: olha, essa é a Constituição, aceitem. Ela tem como característica uma grande intervenção de Vargas. As eleições elas passaram novamente a serem diretas. Teve uma grande censura dos meios de comunicação, também com a abolição dos partidos, né? Ou seja, os partidos políticos não poderiam mais existir. A censura ela foi meio que legalizada através da Constituição, ou seja, tudo passava pelo crivo do Estado de saber se aquilo poderia ser publicado ou não. E também marcado pela grande concentração do poder, né? Assim, o Vargas ele escolhia praticamente tudo, ele decretava tudo, até se uma lei era constitucional ou não ia depender da opinião do Vargas sobre isso. Essa Constituição ela acabou junto com o governo de Vargas em 1945, e até lá teve todo o processo da Constituição de 1946, né? Foi uma Constituição promulgada, ou seja, teve uma Assembleia Constituinte para ela, e ela foi escrita assim naquele contexto pós-era Vargas, após uma ditadura e após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ela é fortemente inspirada pelos ideais de um liberalismo, de as pessoas serem mais livres, de os estados serem mais livres, ou seja, depois daquele horror que eles passaram na guerra, de estarem diante de grandes ditaduras, de um grande autoritarismo, a Constituição de 1946 ela vem muito para tirar tudo isso do que até o povo brasileiro estava vivendo, né? Uma característica interessante é que a eleição do presidente e do vice-presidente era separada, ou seja, você votava para presidente e você votava para vice-presidente. Ou seja, poderia acontecer de o presidente e o vice-presidente não serem da mesma linhagem política, eles não pensarem da mesma forma. Teve o restabelecimento, né, dos direitos individuais, de liberdade, não tinha mais censura. O mandato era de 5 anos e, como eu falei, os estados e municípios eles começaram a ter uma maior autonomia novamente, né, naqueles termos da Constituição de 1934. Ela foi meio que um copia e cola da Constituição de 34.
A Constituição de 1946 ela vigorou até 1967, ou seja, ela passou até pelo golpe de Estado, né, o golpe militar de 1964, só que ela foi totalmente mudada ali, né, entre 64 e 67, através dos atos institucionais, em que o governo militar é, ele publicava esses atos em que ele dava mais, ele restringia algumas garantias, ele dava alguns direitos a mais para os militares e para todo o governo que estava comandando, mas só que mesmo assim a Constituição de 46 ela continuou até esse tempo, né? Mas então eles acharam melhor fazer uma nova Constituição. Ela foi promulgada, entre aspas, né, porque o governo militar apresentou a Constituição e as pessoas tinham até um ano para discutir os termos dela. Caso em um ano ela não fosse aceita, ela seria imposta do mesmo jeito, ou seja, era uma promulgação assim muito mais no papel, né? Muito mais só só na escrita, porque na prática a gente sabe que não era. Tá no contexto da ditadura militar, ou seja, assim como na ditadura de Vargas era também marcada pela censura dos meios de comunicação, as eleições não eram diretas, ou seja, o povo não participava da, do processo de eleição dos políticos, e a concentração muito grande no presidente, né, que era um presidente militar que poderia basicamente fazer o que ele quisesse. E aí, por fim, com o fim da ditadura, né, a gente teve a Constituição de 1988, que é a Constituição que vigora até os dias de hoje, né? A gente teve recentemente comemorações por conta dessa Constituição. Ela é conhecida por ser a Constituição Cidadã. Sim, ou seja, sempre quando vocês forem ver, vocês vão ver que a Constituição de 88 ela tem esse apelido. Mas por quê? Porque depois de um grande tempo que o Brasil passou durante a ditadura, né, a Assembleia Constituinte que culminou na Constituição de 88 foi uma assembleia em que todos mesmo, todos os setores da população foram ouvidos, ou seja, setores que até então não tinham sido ouvidos em outras constituições como os índios, os negros, as mulheres, mas com uma voz um pouco maior, participaram desse debate, né? A gente tem diversas imagens de, por exemplo, no meio da Constituição, um índio chegar lá e falar. Tem diversos vídeos muito interessantes sobre isso. E, ou seja, ela é cidadã porque ela dá muitos direitos aos cidadãos, justamente para a gente não voltar a ter uma nova ditadura, né? Ela é marcada por grandes direitos fundamentais, ou seja, ela tem um rol gigante. Assim, você vai no artigo 5º da Constituição, você vai ver diversos direitos que são assim invioláveis, em que as pessoas não podem mexer neles. Tem as também chamadas cláusulas pétreas, né? Que são artigos em que jamais podem ser mudados sem que seja mudada a Constituição. Ela foi promulgada, né? Já que ela teve esse intenso debate político. O voto passou a ser facultativo dos 16 aos 18 anos e obrigatório dos 18 anos em diante. Os poderes foram muito bem equilibrados, né? Teve uma grande separação entre o que seria do executivo, o que seria do legislativo e o que seria do judiciário. Um ponto importante dessa Constituição foi a criação do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que até os dias de hoje ajuda muito, né, a população, por mais que tenha todas as dificuldades, né, que tem o SUS foi um grande passo assim que a Constituição de 1988 deu. Ou seja, é importante sempre pensar na Constituição de 88 nesse contexto, né, de um pós-ditadura, de as pessoas cansadas de tanta repressão, de tanta censura e assim, a partir disso quererem uma maior liberdade, né, eles poderem ser pessoas mais livres. Então, gente, foi basicamente isso. É uma aulinha mais curtinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar, só mandar um direct aí que a gente responde com o maior prazer, tá bom? Valeu!